Aí, começando mais um vídeo aqui no canal, você que também como eu, dos prazos, subseção 2, tá? Dos prazos. Excetuados os casos em que este regimento determine de forma diversa, as comissões deverão obedecer os seguintes prazos para examinar as proposições e sobre eles decidir. Excetuados os casos que este regimento determine de forma diversa, as comissões deverão obedecer aos seguintes prazos para examinar as proposições e sobre elas decidir. 5 sessões quando se tratar de matéria em regime de urgência. 10 sessões quando se tratar de matéria em regime de prioridade. 40 sessões quando se tratar de matéria em regime de tramitação ordinária. Olha lá, hein? Excetuados os casos em que este regimento determine de forma diversa, as comissões deverão obedecer os seguintes prazos para examinar as proposições sobre elas e decidir. 5 sessões, quando se tratar de matéria em regime de urgência. 10 sessões, prioridade. 40 sessões, tramitação ordinária. Então, 5 sessões, urgência. 10 sessões, prioridade. 40 sessões, ordinária. 5, urgência. 10, prioridade. 40, ordinária. 5 sessões, urgência. 10 sessões, prioridade. 40 sessões, ordinária. Última vez, hein? 5, urgência. 10, prioridade. 40, ordinária. O mesmo prazo da proposição principal quando se tratar de emendas apresentadas no plenário da Câmara, ocorrendo em conjunto com todas as comissões. Correndo em conjunto para todas as comissões. Observado o disposto no artigo 121. Então, o mesmo prazo da proposição principal quando se tratar de emendas apresentadas no plenário da Câmara. Correndo em conjunto para todas as comissões. Artigo 121. As emendas de plenário serão publicadas e distribuídas uma a uma às comissões de acordo com as matérias de sua competência. O exame de mérito da adequação financeira ou orçamentária dos aspectos jurídicos e legislativos das emendas poderá ser feito por delegação dos respectivos colegiados técnicos, mediante parecer apresentado diretamente em plenário, sempre que possível pelos mesmos relatores da proposição principal, junto às comissões que opinaram sobre a matéria. Então, continuando, parágrafo 1º. O relator disporá da metade do prazo concedido à comissão para oferecer seu parecer. O relator disporá da metade do prazo concedido à comissão para oferecer seu parecer. O presidente da comissão poderá, a requerimento fundamentado do relator, conceder-lhe prorrogação de até metade dos prazos previstos nesse artigo, exceto se em regime de urgência a matéria. Então, o presidente da comissão poderá, a requerimento fundamentado do relator, conceder-lhe prorrogação de até metade dos prazos previstos neste artigo, exceto se em regime de urgência a matéria. Esgotado o prazo destinado ao relator, o presidente da comissão avocará a proposição ou designará outro membro para relatá-la, no prazo improrrogável de 2 sessões, se em regime de prioridade, e de 5 sessões, se em regime de tramitação ordinária. Esgotados os prazos previstos nesse artigo, poderá a comissão, a requerimento do autor da proposição, deferir sua inclusão na ordem do dia da reunião imediata pendente de parecer. Caso o relator não ofereça até o início da discussão da matéria, o presidente designará outro membro para relatá-la na mesma reunião ou até a seguinte. A comissão poderá, mediante requerimento de 1/3 de seus membros, aprovado pela maioria absoluta da respectiva composição plenária, incluir matéria na ordem do dia para apreciação imediata, independente do disposto nos parágrafos anteriores, desde que publicada e distribuída em avulsos ou cópias. Não havendo parecer, o presidente designará relator para proferi-lo oralmente no curso da reunião ou até a reunião seguinte. Sem prejuízo no disposto do parágrafo 4º e 5º, que foram os 2 anteriores aí que a gente leu,
Esgotados os prazos previstos nesse artigo, o presidente da Câmara poderá, de ofício ou a requerimento de qualquer deputado, determinar o envio da proposição pendente de parecer à comissão seguinte ou ao plenário, conforme o caso, independente de interposição de recurso previsto no artigo 132, parágrafo 2º, se não se dispensará 132, parágrafo 2º, não se dispensará a competência do plenário para discutir e votar, globalmente ou em parte, projeto de lei apreciado conclusivamente pelas comissões, se no prazo de 5 sessões da publicação do respectivo anúncio no Diário da Câmara e no avulso da ordem do dia, houver recurso de 1/10 dos membros da Casa apresentado em sessão e provido por decisão do plenário da Câmara. Artigo 24. As comissões permanentes, em razão da matéria de sua competência, e as demais comissões, no que lhes for aplicável, discutir e votar as proposições sujeitas à deliberação do plenário. E 2. Discutir e votar projetos de lei dispensada a competência do plenário e excetuados os projetos de lei complementar, de código, de iniciativa popular, oriundos do Senado ou por ele emendados, aprovado pelo plenário de qualquer das casas, que tenham recebido pareceres diferentes em regime de urgência, e matérias que não possam ser objeto de delegação. Então, discutir e votar projeto de lei dispensada a competência do plenário, excetuados projetos de lei complementar, código, iniciativa popular, comissão, oriundos do Senado ou por ele emendados, aprovados pelo plenário de qualquer das casas, que tenham recebido pareceres divergentes em regime de urgência, ou matéria que não possa ser objeto de delegação. Não pode ser objeto de delegação a competência exclusiva do Congresso, privativa da Câmara e do Senado, reservadas à lei complementar. Também nem sobre organização do Judiciário e do Ministério Público, a carreira e garantia de seus membros, nacionalidade, cidadania, direitos individuais, político-eleitorais, planos plurianuais, diretrizes orçamentárias e orçamentos. Da admissibilidade e da apreciação das matérias pelas comissões. Antes da deliberação do plenário, ou quando esta for dispensada, as proposições, exceto os requerimentos, serão apreciadas. Então, antes da deliberação do plenário, ou quando esta for dispensada, as proposições serão apreciadas, exceto os requerimentos. Vamos aumentar aqui. Então, antes da deliberação do plenário, ou quando essa for dispensada, as proposições, exceto os requerimentos, serão apreciados pelas comissões de mérito a que a matéria estiver afeta, pela Comissão de Finanças e Tributação, para exame dos aspectos financeiro e orçamentário, quanto à sua compatibilidade ou adequação com o plano plurianual, lei de diretrizes e orçamento, e para exame do mérito, quando for o caso. Foi a Comissão de Finanças e Tributação, Comissão de Constituição e Justiça, para os aspectos de constitucionalidade, legalidade, juridicidade, regimentalidade e de técnica legislativa, e juntamente com as comissões técnicas para pronunciar-se sobre o seu mérito quando for o caso. Pela comissão especial, que se refere ao artigo 32.2, para pronunciar-se quanto à admissibilidade jurídica e legislativa e, quando for o caso, a compatibilidade orçamentária da posição sobre o mérito, aplicando-se em relação a mesmo disposto no artigo seguinte. Então, antes da deliberação do plenário, ou quando a deliberação do plenário for dispensada, as proposições, exceto os requerimentos, serão apreciadas pelas comissões de mérito a que a matéria estiver afeta. 2. Pela Comissão de Finanças e Tributação para exame dos aspectos financeiro, orçamentários
e quanto à sua compatibilidade ou adequação com o plano plurianual, LDO e orçamento, e para o exame do mérito quando for o caso. Pela CCJ, para o exame dos aspectos de constitucionalidade, legalidade, juridicidade, regimentalidade e de técnica legislativa, e juntamente com as comissões técnicas para pronunciar-se sobre o seu mérito quando for o caso. Pela comissão especial a que se refere ao artigo 34.2 para pronunciar-se quanto à admissibilidade jurídica e legislativa e, quando for o caso, a compatibilidade orçamentária da proposição e sobre o mérito, aplicando-se em relação à mesma o disposto no artigo seguinte. O 34, né, aquele, comissões especiais serão constituídas para dar parecer sobre proposta de emenda à Constituição, projeto de código. 2. Proposições que versarem em matéria de competência de mais de 4 comissões que devam pronunciar-se quanto ao mérito por iniciativa do presidente da Câmara ou a requerimento de líder ou de presidente da comissão interessada. Caberá à comissão especial o exame de admissibilidade e do mérito da proposição principal e das emendas que lhe forem apresentadas. No artigo 49, o artigo 49, né? As comissões a que for distribuída uma proposição poderão estudá-la em reunião conjunta por acordo dos respectivos presidentes, com um só relator ou relator substituto, devendo os trabalhos ser dirigidos pelo presidente mais idoso dentre os de maior número de legislaturas, né, na reunião conjunta. Esse procedimento será adotado nos casos de proposição distribuída à comissão especial, do inciso 2, né, e proposição aprovada com emendas por mais de uma comissão, a fim de harmonizar o respectivo texto na redação final, se necessário, por iniciativa da Comissão de Constituição e Justiça. Na hipótese de reunião conjunta, é também facultada a designação de relator geral e dos relatores parciais, correspondentes a cada comissão, cabendo a estes metade do prazo concedido àquele para elaborar o seu parecer. As emendas serão encaminhadas aos relatores parciais consoante a matéria a que se referirem. O artigo 24. As comissões permanentes, em razão da matéria de sua competência, e as demais comissões do que lhe fora cabível, aplicam-se à tramitação dos projetos de lei submetidos à deliberação conclusiva das comissões, no que couber, as disposições previstas para as matérias submetidas à apreciação do plenário. Continuando aqui, né, estamos na admissibilidade da apreciação das matérias pelas comissões. Será terminativo o parecer da Comissão de Constituição e Justiça quanto à constitucionalidade ou juridicidade da matéria, Comissão de Finanças e Tributação sobre a adequação financeira ou orçamentária da proposição e da Comissão Especial acerca de ambas as preliminares. Então, será terminativo o parecer da Comissão de Constituição e Justiça quanto à constitucionalidade ou juridicidade da matéria, da Comissão de Finanças e Tributação sobre a adequação financeira e orçamentária da proposição, da Comissão Especial referida no artigo 34.2, que é a comissões especiais, que 1 é proposta de emenda à Constituição e 2 projeto de código, e 2 proposições que versarem em matéria de competência de mais de 4 comissões que devam pronunciar-se quanto ao mérito, por iniciativa do presidente da Câmara ou a requerimento de líder ou de presidente de comissão interessada. As emendas de plenário serão apresentadas durante a discussão em apreciação preliminar, turno único ou primeiro turno por qualquer deputado ou comissão. Então, as emendas de plenário serão apresentadas durante a discussão em apreciação preliminar, turno único ou primeiro turno por qualquer deputado ou comissão. E na apreciação preliminar só poderão ser apresentadas emendas que tiverem por fim escoimar a proposição dos vícios arguidos pelas comissões
1,354. Tá, então lá. Isso aqui é importante, né? Será terminativo o parecer da Comissão de Constituição e Justiça sobre constitucionalidade e juridicidade, da Comissão de Finanças e Tributação sobre a adequação financeira ou orçamentária da proposição e da Comissão Especial, né, do artigo 34.2, que é a proposição que versar em matéria de competência de mais de 4 comissões que devam pronunciar-se quanto ao mérito por iniciativa do presidente da Câmara, requerimento de líderes ou de presidente de comissão interessada. Prosseguindo, estamos, né, aqui na admissibilidade e da apreciação das matérias pelas comissões. A nenhuma comissão cabe manifestar sobre o que não for de sua competência específica. Considerar-se-á como não escrito o parecer ou parte dele que infringir o disposto nesse artigo, o mesmo acontecendo em relação às emendas ou substitutivos elaborados com violação do artigo 119, parágrafos 2º e 3º, desde que provida a reclamação antes da aprovação definitiva das matérias pelas comissões e pelo plenário. Então, considerar-se-á como não escrito o parecer ou parte dele que infringir o disposto nesse artigo, que é, né, nenhuma comissão manifestar sobre o que não for de sua atribuição. O mesmo acontecendo em relação às emendas ou substitutivos elaborados com violação do 119, parágrafos 2º e 3º, desde que provida a reclamação apresentada antes da aprovação definitiva da matéria pelas comissões ou pelo plenário. O 119 ele fala o seguinte: as emendas poderão ser apresentadas em comissão no caso de projeto sujeito à apreciação conclusiva. As emendas poderão ser apresentadas em comissão no caso de projeto sujeito à apreciação conclusiva. Parágrafo 2º. A emenda somente será tida como da comissão, para efeitos posteriores, se versar sobre matéria de seu campo temático ou área de atividade e for por ela aprovada. A apresentação de substitutivo por comissão constitui a atribuição da que for competente para opinar sobre o mérito da proposição, exceto quando se destinar a aperfeiçoar a técnica legislativa, caso em que a iniciativa será da Comissão de Constituição e Justiça. Então, prosseguindo, artigo 56. Os projetos de lei e demais proposições distribuídos às comissões consoante o disposto no 139 serão examinados pelo relator designado em seu âmbito ou no de subcomissão ou turma, quando for o caso, para proferir parecer. Foi aí. Tô com fome. Vai se arrumar, velho. Já é hora do almoço, cara. 49. A discussão e a votação do parecer e da proposição serão realizadas pelo plenário. Salvo disposição constitucional em contrário, as deliberações das comissões serão tomadas por maioria dos votos, presente a maioria absoluta de seus membros, prevalecendo em caso de empate o voto do relator. Vamos lá, aqui, ó. Prevalecendo em caso de empate o voto do relator. Salvo disposição constitucional em contrário, as deliberações das comissões serão tomadas por maioria dos votos, presente a maioria absoluta de seus membros, prevalecendo em caso de empate o voto do relator. No desenvolvimento de seus trabalhos, as comissões observarão as seguintes normas. No caso de matéria distribuída por dependência para tramitação conjunta, cada comissão competente em seu parecer deve pronunciar-se em relação a todas as proposições apensadas. No desenvolvimento de seus trabalhos, as comissões observarão as seguintes normas. No caso de matéria distribuída por dependência para tramitação conjunta, cada comissão competente em seu parecer deve pronunciar-se em relação a todas as proposições apensadas. A comissão é lícito, para facilidade de estudo, dividir qualquer matéria, distribuindo-se cada parte ou capítulo a relator parcial e relator parcial substituto,
mas escolhido o relator geral e relator geral substituto, de modo que seja enviado à mesa um só parecer. Então, no desenvolvimento de seus trabalhos, as comissões observarão as seguintes normas. Quando diferentes matérias se encontrarem no mesmo projeto, poderão as comissões dividi-las para constituírem proposições separadas, remetendo-as à mesa para efeito de renumeração e distribuição. Então, as comissões observarão as seguintes normas. Ao apreciar qualquer matéria, a comissão poderá propor a sua adoção ou a sua rejeição total ou parcial, sugerir o seu arquivamento, formular projeto dela decorrente, dar-lhe substitutivo e apresentar emenda ou subemenda. Então, as comissões observarão que é lícito as comissões determinar o arquivamento de papéis enviados à sua apreciação, exceto proposições, publicando-se o despacho respectivo na ata de seus trabalhos. Lido o parecer ou dispensada a sua leitura, se for distribuído em avulso, será ele de imediato submetido à discussão. Lido o parecer ou dispensada a sua leitura, se for distribuído em avulsos, será ele de imediato submetido à discussão. Então, as comissões observarão. Durante a discussão na comissão, podem usar da palavra o autor do projeto, o relator e demais membros e líder, durante 15 minutos improrrogáveis, e por 10 minutos, deputados a que a ela não pertençam. É facultada a apresentação de requerimentos de encerramento de discussão após falarem 10 deputados. Encerrada a discussão, será dada a palavra ao relator para a réplica, se for o caso, por 20 minutos, procedendo-se em seguida à votação do parecer. Encerrada a discussão, será dada a palavra ao relator para a réplica, se for o caso, por 20 minutos, procedendo-se em seguida à votação do parecer. Na votação serão colhidos primeiramente os votos dos membros titulares e em seguida os dos suplentes dos partidos dos titulares ausentes. Na votação serão colhidos primeiro os votos dos membros titulares presentes e em seguida os dos suplentes dos partidos titulares ausentes. Estamos aqui nas comissões observarão. Se for aprovado o parecer em todos os seus termos, será tido como da comissão e desde logo assinado pelo presidente, pelo relator ou relator substituto e pelos autores de votos vencidos, em separado ou com restrições, que manifestem a intenção de fazê-lo. Constarão da conclusão os nomes dos votantes e os respectivos votos. Se ao voto do relator forem sugeridas alterações com as quais ele concorde, ser-lhe-á concedido prazo até a reunião seguinte para a redação do novo texto. Se o voto do relator não for adotado pela comissão, a redação do parecer vencedor será feita até a reunião ordinária seguinte pelo relator substituto, salvo se vencido ou ausente este, caso em que o presidente designará outro deputado para fazê-lo. Na hipótese de a comissão aceitar parecer diverso do voto do relator, o deste constituirá voto em separado. Para o efeito da contagem dos votos relativos ao parecer, serão considerados favoráveis pelas conclusões, com restrições e em separado, não divergentes das conclusões. Contrários, os vencidos e os separados divergentes das conclusões. Então, para o efeito de contagem dos votos relativos ao parecer, serão considerados favoráveis, são pelas conclusões, com restrições, em separado, não divergentes. E os contrários são os vencidos e o em separado divergentes, Então, os favoráveis são pelas conclusões, com restrições, em separados não divergentes, e os contrários, os vencidos, em separados divergentes. Sempre que adotar parecer com restrição, o membro da comissão expressará em que consiste a sua divergência. Não o fazendo, o seu voto será considerado integralmente favorável. Sempre que adotar parecer com restrição, o membro da comissão expressará em que consiste a sua divergência. Não o fazendo, o seu voto será considerado integralmente favorável.
Sempre que adotar parecer com restrição, o membro... Sempre que adotar parecer com restrição, o membro da comissão expressará em que consiste a sua divergência. Não o fazendo, o seu voto será considerado integralmente favorável. Ao membro da comissão que pedir vista do processo, ser-lhe-á concedida 2 sessões, se não se tratar de matéria em regime de urgência. Quando mais de um membro da comissão simultaneamente pedir vista, ela será conjunta e na própria comissão. Não poderá haver atendimento a pedidos sucessivos. Poderão ser publicadas as exposições escritas e os resumos das orais, os tratos redigidos pelos próprios autores ou as notas taquigráficas, se assim entender a comissão. Nenhuma irradiação ou gravação poderá ser feita dos trabalhos das comissões sem prévia autorização do seu presidente, observadas as diretrizes fixadas pela mesa. Quando algum membro de comissão retiver em seu poder papéis a ela pertencentes, adotar-se-á o seguinte procedimento. Frustrada a reclamação escrita do presidente da comissão, o fato será comunicado à mesa. O presidente da Câmara fará apelo a este membro da comissão no sentido de atender à reclamação, fixando-lhe prazo de 2 sessões. Se, vencido o prazo, não houver sido atendido o apelo, o presidente da Câmara designará substituto na comissão para o membro faltoso, por indicação do líder da bancada respectiva e mandará proceder à restauração dos autos. O membro da comissão pode levantar questão de ordem sobre a ação ou omissão do órgão técnico que integra, mas somente depois de resolvida conclusivamente pelo seu presidente, poderá a questão ser levada em grau de recurso por escrito ao presidente da Câmara, sem prejuízo do andamento da matéria em trâmite. Encerrada a apreciação conclusiva e respectivos pareceres, serão mandados à publicação e remetidos à mesa até a sessão subsequente para serem anunciados na ordem do dia. Dentro de 5 sessões da publicação referida no caput, poderá ser apresentado o recurso que trata o artigo 58, parágrafo 2(1) da Constituição. Encerrada a apreciação conclusiva da matéria, a proposição e respectivos pareceres serão mandados à publicação e remetidos à mesa até a sessão subsequente, para serem anunciados na ordem do dia. Dentro de 5 sessões da publicação referida no caput, poderá ser apresentado o recurso a discutir e votar projeto de lei que dispensar, né, que é o artigo 58 da Constituição, que trata das comissões permanentes e temporárias, né? Mas que as comissões, em razão de sua matéria de competência, cabe discutir e votar projeto de lei que dispensar, na forma do regimento, a competência do plenário, salvo se houver recurso de 1/10 dos membros da Casa. Então, encerrada a apreciação conclusiva da matéria, a proposição e respectivos pareceres serão mandados à publicação e remetidos à mesa até a sessão subsequente, para serem anunciados na ordem do dia. Dentro de 5 sessões da publicação referida no caput, poderá ser apresentado o recurso, né, de 1/10 dos membros da Casa, né? Durante a afluência do prazo recursal, o avulso da ordem do dia de cada sessão deverá consignar a data final para a interposição do recurso. O recurso dirigido ao presidente da Câmara e assinado por 1/10, o recurso dirigido ao presidente da Câmara e assinado por 1/10, pelo menos, dos membros da Casa, deverá indicar expressamente, dentre a matéria apreciada pelas comissões, o que será objeto de deliberação do plenário. Fluído o prazo sem interposição de recurso, ou improvido este, a matéria será enviada à redação final ou arquivada, conforme o caso.
Aprovada a redação final pela comissão competente, o projeto de lei torna à mesa para ser encaminhado ao Senado Federal ou à Presidência da República, conforme o caso, no prazo de 72 horas. Aprovada a redação final pela comissão competente, o projeto de lei torna à mesa para ser encaminhado ao Senado ou à Presidência, conforme o caso, à Presidência da República, conforme o caso, no prazo de 72 horas. Encerrada a apreciação pelas comissões da matéria sujeita à deliberação do plenário, ou na hipótese de ser provido o recurso mencionado no parágrafo 1º, a proposição será enviada à mesa e aguardará inclusão na ordem do dia.